Ao vivo por aqui, Anny Mota. Hoje tenho uma promessa aqui desde cedo de fazer uma live para conversar com vocês sobre algumas das experiências que eu tenho vivido nos últimos dias, últimas semanas e meses. Então eu anunciei lá na comunidade que a gente iria fazer uma live hoje, mas era às 19 horas e eu não consegui cumprir. Agora são 21 horas do dia 12, então com um pequeno delay, quero convidar você para participar comigo dessa live agora, compartilhar com mais alguém, chamar mais pessoas para estarem por aqui, porque que ressignificar é um passo importante para quem quer crescer. Nesse fim de semana, nós tivemos uma experiência... Oi, Ari, boa noite. Nós tivemos uma experiência sobre um processo de ressignificar, que aconteceu com a Ari, inclusive. Eu espero que ela conte isso nas redes sociais. Eu não vou contar o que foi, mas algumas coisas que aconteceram me fizeram pensar bastante. Não só sobre a minha trajetória, mas como eu, em muitos momentos, recebo perguntas ou pedidos de ajuda para desbloquear e as pessoas não percebem que está tão perto, está tão ao alcance e falta apenas uma coisa, que é se permitir. Oi, Jorge Lobão, tudo bem? Bem-vindo, como que você tá, meu amigo? Que bom te ver por aqui. Vi Edson também por aqui, Jane, Natane. Que legal que vocês estão aqui, gente. Para mim é uma honra e um prazer falar com vocês. São 9 horas da noite e eu tô com sono, dá até pra ver meu olho, ó. Dormi muito pouco essa noite e eu já tô com bastante vontade de dormir, mas eu não poderia ir me deitar sem vir aqui falar com vocês, porque eu creio que quando ainda está na superfície, a emoção para mim ainda está na superfície, é importante compartilhar. Então esse fim de semana, e daqui a alguns minutos, conforme eu vou falando, eu vou ficando mais animada, então tô pegando no tranco aqui ainda, por conta do cansaço mesmo. Nesse fim de semana nós passamos uma experiência fantástica em Pernambuco, na cidade de Recife principalmente. Lá nós conhecemos muitas pessoas e durante esse fim de semana várias coisas aconteceram. Várias mesmo, não dá nem para ficar contando aqui detalhe por detalhe o que aconteceu, porque talvez para você nem vai ser tão interessante. Então eu vou trazer os pontos que foram mais relevantes e vou contando e contextualizando eles aqui. Primeira coisa, vamos falar aqui sobre o tema dessa live. Nós vamos falar sobre por que ressignificar é essencial para você crescer. Primeira coisa, vou te trazer conceito de ressignificar. Eu sempre deixo um roteirinho da minha live aqui do lado e ao final eu vou enviar esse roteiro da live lá na comunidade. Então, se você não está na comunidade, me manda um direct, fala, Anny, eu quero entrar na comunidade e eu te encaminho o link para você poder participar. Lá a gente sempre avisa quando tem live, aviso quando vai ter algum evento, aviso quando tem alguma condição especial para as pessoas que estão participando com a gente. Então, não deixe de entrar para a comunidade, porque lá é um ambiente onde você vai receber as primeiras informações de tudo que a gente está fazendo, beleza? Então, primeira coisa, o que é ressignificar? Ressignificar é quando você dá um novo significado, bem simples, né? Mas é para uma experiência, é para um evento, é quando você decide aprender, decide enxergar como aprendizado uma situação. Não importa se essa situação foi positiva ou se ela foi negativa. Não importa se você chegou ali num ponto e você enxergou aquilo como algo bom ou se aquilo foi desafiador. É o simples fato de você decidir viver sempre na atmosfera do aprendizado. Isso vai além do que é o aspecto emocional. É sobre você tornar essa experiência útil. Essa experiência que você viveu, ela ter uma utilidade. Uma utilidade para quê? Para que impulsione as suas ações, as suas decisões e os seus resultados, obviamente. Então, dito isso, eu quero que você pense as suas experiências de hoje. Vamos para o hoje, porque nós só temos o hoje mesmo. Então vamos para o hoje. Dentro das suas experiências de hoje, as suas experiências foram mais positivas?
ou elas foram mais desafiadoras? Comenta aqui pra mim na live. Você teve mais experiências positivas no dia de hoje ou você teve mais experiências desafiadoras? Só não fique apenas no conforto de dizer que o seu dia foi bem, tudo bem. Busque aí, foram experiências positivas, foram experiências desafiadoras. Então vamos ver agora no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como que a gente pode ressignificar as coisas com uma experiência comum. Experiência diária, ok? Então eu vou contextualizar aqui para você algumas coisas que aconteceram na minha ida ao Recife, para eu te dizer como que eu ressignifico elas de forma rápida e sem ficar procurando coisa que não precisa ser analisado ou pensado naquele momento. Na primeira situação, a primeira coisa que aconteceu, nós saímos daqui de São Paulo, era 2 horas da manhã da sexta-feira. Saímos de Alphaville, sentido São Paulo. Ó, Edson disse que positiva, Bia, as duas, Natane, desafiadoras, mas positivas, o coração bateu mais forte. Boa. Quando nós saímos daqui de Alphaville às 2 da manhã para ir para o aeroporto de Guarulhos, estava chovendo. Nesses momentos, eu, Anne, tenho uma experiência que, por anos, ela era desafiadora. Eu, um dia, estava com o carro do meu esposo. Era um carro importado. Era um carro que ele sonhou por muito tempo. Eu vou até falar baixo para ele não escutar, que eu tô contando essa experiência. Porque eu já ressignifiquei, mas eu acho que ele ainda não. E era um carro que ele trabalhou muito para ter aquele carro. Ele gostava muito daquele carro. E eu fui buscar um produto que eu comprei. Eu comprei um produto usado, seminovo. E era numa cidade próxima, aqui de Osasco, pertinho. E na hora que eu saí de casa, tava armando um tempo assim, de chuva, mas não tava chovendo. E conforme eu fui chegando perto do local, começou uma chuva muito forte. E essa chuva muito forte alagou vários lugares. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu parava o carro. Eu não sabia se eu continuava andando. Só que teve um momento que eu fui passar numa ponte. E essa ponte, ela tinha como se fosse uma baixada assim. Então, a água que estava no meio do pneu, mais ou menos, ela chegou até o meio do carro. Eu alaguei o carro. O carro morreu. E ele até deu uma aquaplanagem assim. Ele levantou do chão. E eu estava com meu filho no banco de trás. Ele tinha pouco mais de 1 ano, ele era um bebezinho. A chuva estava muito forte, estava tendo trovão, relâmpago, aquele barulheira e o carro boiando, eu sem saber o que fazer, meu filho chorando com água dentro do carro. Imagina a cena. Fora todo esse cenário vinha na minha cabeça, é o carro do meu marido. Então o carro deu perda total, obviamente, a gente teve um baita prejuízo, porque o seguro não cobre. Mas a memória que eu tinha não era nem de estragar o carro. A memória que eu tinha era quando estava chovendo, me dava uma sensação, um calafrio, me dava um medo, minha mão começava a suar, começava a tremer, porque eu lembrava de todas as experiências que eu passei naquele dia de chuva. E eu quero te dizer como que eu ressignifiquei. Foi de uma forma bem diferente, foi bem interessante, porque toda vez que chovia eu queria parar o carro. Eu me lembro uma vez que estava uma chuvinha de nada e eu fui entrando para dentro de um mercado, assim, eu quase atropelei uma pessoa porque eu queria tirar o carro do meio da rua, de tão desesperada que eu estava com medo daquilo. E conforme eu fui me conhecendo mais, você sabe que o meu processo de desenvolvimento pessoal começou no ano de 2020. O meu filho já tinha 3 anos, então eu passei bons tempos de chuva com medo. E eu me lembro um dia que eu vi uma imagem de uma pantera negra, era um carro negro, assim, um carro bem preto. E ele era todo ensulfilmado, a roda era preta, era todo cromado, coisa mais linda. E eu vi essa foto dessa pantera negra, que é tipo um tigre, só que todo preto, dentro da água, apenas com os olhinhos de fora. E naquele momento que eu vi aquela imagem, eu vinculei na minha cabeça
a imagem do carro com aquela pantera negra. E eu mudei o cenário na minha mente de medo, a lembrança do medo daquele carro, e passei a enxergar que ali era como se fosse uma pantera negra dentro da água. Você pode pensar, Anne, não faz sentido, eu não tiraria meu medo. Mas eu vou te dizer que toda vez que chovia, a primeira coisa que eu pensava é que se precisasse passar novamente por uma pantera negra, eu já tinha vivido e que aquilo não era tão assustador assim. E eu desconstruía na minha cabeça que era um carro que ia ser alagado. Eu desconstruía na minha cabeça que eu não precisava ter medo da chuva. E eu repetia isso, mas eu tive que criar uma imagem. Essa foi uma das experiências assim que demoraram mais para mim poder entender e ressignificar essa memória. Então, falando sobre a ida ao Recife, quando nós estávamos indo, estava chovendo, eu me lembrei novamente daquela experiência que eu tive e da Pantera Negra. E quando a gente chegou lá no aeroporto, também teve uma coisa que foi bem interessante. No momento que nós chegamos no aeroporto, peraí que tem uma pessoa me ligando. No momento que nós chegamos ao aeroporto, e a gente foi decolar, nós estávamos dentro do avião. A Camila que estava com a gente, estava a Ari, eu e a Camila, e ela estava com bastante medo. E ela contou, eu não sei se era medo a palavra, ela estava mais apreensiva, porque era a primeira vez que ela ia viajar e ficar longe do filhinho dela, que se não me falha a memória tem 3 anos. E naquele momento, gente, eu me lembrei também de uma experiência que eu tive. Então, entende? São analogias. Eu fico o tempo todo trazendo ao meu cérebro, à minha memória, coisas que eu já vivi. E uma das frases que eu mais utilizo é: se eu já fiz uma vez, eu faço de novo. Então, vamos pensar aqui uma situação aí no seu cotidiano. Algumas pessoas escreveram que tiveram dias desafiadores hoje. Até o... cadê? Eu vi essa mensagem aqui, ó. Até o Jorge falou assim, ó: os meus dias têm sido tensos e desafiadores. Olha só, pensa aqui num cenário cotidiano junto comigo. Imagina que você recebeu uma crítica. Jorge, imagina que você recebeu uma crítica aí no seu trabalho, dentro de um serviço que você entregou. A primeira reação que você pode ter uma reação negativa. Você pode se sentir incomodado, você pode pensar que o seu trabalho não é bom o suficiente. Mas imagina o que pode acontecer se você ressignificar essa crítica. Em vez de você olhar isso como um ataque, como, não enxerga nada que eu faço bem feito, só enxerga os problemas. Olhe para essa oportunidade como se fosse uma oportunidade de você identificar seus pontos de melhoria. Para que com seus pontos de melhoria... Nossa, eu fiquei amarela. Que essa luz aqui... Calma aí, que tá estranha essa cor aqui. Vou ficar assim mesmo. Que com esses pontos de melhoria você pode se diferenciar. Com esses pontos de melhoria, as pessoas que não te conhecem, quando contratarem seus serviços, elas podem ficar impactadas com a entrega que você fornece, porque você teve um feedback que poderia parecer negativo, mas você converteu ele para você crescer, para que você se destaque, para que você apresente excelência no seu trabalho. E a gente poderia dar outros exemplos. Pensa aí dentro da experiência que você teve desafiadora hoje. Qual pode ser o ponto positivo que você pode decidir olhar? Qual pode ser a oportunidade de crescimento que esse desafio de hoje pode te impulsionar, promover para você? E com isso, identifique se é uma questão de ego seu, você não quer, ou se realmente essa situação ela deve ficar apenas dentro da esfera de desafio, de situação desafiadora. Vamos agora pensar juntos aqui uma outra situação, falando sobre uma aplicação prática. Como que é ressignificar na prática? Quero saber, quem sabe aqui, o que é a prática do ressignificar. Quando você adota a política de ressignificar todo o tempo,
você começa a jornada de mudança de mentalidade, porque você para de olhar para obstáculos, para situações que são desafiadoras, mas você olha para oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado. E agora eu vou te mostrar aqui um exercício prático. Vamos pensar na prática, dentro da sua realidade aí. Pega aí, imagina uma situação recente que te incomodou. Algo que foi mais desafiador para você. Pode ser uma crítica, pode ser um desafio que você entrou, pode ser uma frustração, pode ser um negócio que não aconteceu. Imagina algo que incomodou você nos últimos dias. Agora, se visualize fazendo como se fossem 2 colunas. Ou se você tiver um papel, faça 2 colunas no seu papel. A primeira coluna, a gente vai anotar o que essa situação fez você sentir. Qual foi o sentimento que foi gerado a partir dessa experiência? E na segunda coluna, escreva aquilo que você pode aprender com essa situação e aplicar esse aprendizado. O objetivo aqui é identificar e transformar o que é incômodo em crescimento. Então, eu vou te dar aqui um exemplo. Hoje eu fiz a entrega de um livro para um autor. Uma autora lá dos Estados Unidos, e o lançamento dela vai ser na plataforma internacional dos Estados Unidos. Deve estar acontecendo já essa hora ou vai acontecer nos próximos 30 minutos. Eu recebi um feedback desse livro, que foi entregue hoje. Recebi algumas coisas que foram críticas e alguns poucos elogios. Colocando na balança, foram mais críticas para esse livro que eu entreguei do que elogios. Eu poderia olhar para essas críticas e pensar, será que essa pessoa não pode, em nenhum momento, me dar um elogio? Será que é tão difícil elogiar? Será que da boca dela só saem críticas? Ou eu posso olhar para essa pessoa e enxergar que ela acredita tanto no meu potencial e da nossa editora, que ela instiga a entregar as coisas com excelência, porque ela sabe que a potência que a gente tem, as oportunidades que nós temos, as portas abertas que a nossa editora já tem, não podem se dar ao luxo de entregar um trabalho que não seja diretamente ligado e relacionado com isso. Então, eu posso olhar e pensar, poxa vida, são só críticas. Ou eu posso enxergar, que foi o que eu decidi e decido fazer diariamente. Enxergar por que eu estou passando por essa situação. Qual que é o aprendizado aqui? O que talvez eu não vi antes e estou precisando enxergar agora? Então faz esse exercício. Numa folha de papel, de um lado, na primeira coluna, você vai colocar uma situação desafiadora que você viveu recentemente. E na segunda coluna, na coluna da direita, você vai procurar, vai encontrar, existe. Qual foi o aprendizado que você teve ou pode ter com essa situação desafiadora que você viveu? Treine a sua mente a buscar pontos positivos em todas as situações. Não existem situações que não possam ter pontos positivos. Agora nós vamos falar sobre a prática profissional. Estamos dizendo que o ato de ressignificar promove o crescimento e o que o ressignificar no seu trabalho, no seu âmbito profissional pode fazer por você. O ressignificar também é uma ferramenta poderosa dentro de negócios, dentro dos seus negócios, da sua empresa. Quando você aprende a ver situações que podem parecer como difíceis, como chances de crescimento, você vai alavancar o seu desempenho, a sua resiliência vai aumentar. Então vamos supor que você tem um projeto, você tem um negócio que você liderou e o resultado não foi exatamente o que você desejava, não foi aquilo que você esperava. Em vez de você se abater, se questionar, se cobrar, ressignifique. Se pergunte assim, quais foram os erros, quais foram as decisões que eu posso tomar diferentes no futuro? Essa situação vai acontecer de novo. O que eu posso fazer diferente da próxima vez?
quais são as habilidades ou quais são os conhecimentos que eu posso melhorar. Quando você foca em aprender com os seus erros, com aquilo que teoricamente não era bom, você se torna mais preparada para desafios grandes. A gente vai ter desafios de todos os tamanhos ao longo da nossa vida, mas são os maiores que vão te levar para os lugares mais extraordinários. Então não fuja dos desafios grandes, aprenda a se preparar para eles. De que forma? Como que você pode se preparar para um desafio grande? Você precisa aprender a fazer perguntas e analisar. Quais são as experiências que você viveu? O que você pode fazer diferente? Quais são os pontos de melhoria que eu posso aplicar aqui? Quando algo no seu trabalho não sai da maneira que você planeja, faça uma revisão pós-evento. Ou como eu uso na Conecta, é uma reunião de debriefing, que é briefing é quando eu vou explicar algo que vai acontecer. Debriefing é quando eu analiso algo que já aconteceu. Lista tudo que você poderia ter feito diferente e transforme esses pontos em ações práticas. Vou dar um exemplo. Eu participei desse evento agora em Recife. Eu fui mestra de cerimônias e ajudei na organização. Houveram coisas que poderiam ter sido feitas de outras formas. Por exemplo, o horário do encerramento, na minha opinião, deve ser cumprido. Quando eu passo um horário de encerramento para minha audiência, eu gosto de cumprir. Se a minha sugestão de encerramento é às 20 horas, eu posso ter ali um atraso de 20, 30 minutos que é aceitável. Enquanto eu estou ali no encerramento, considerações finais, posso. Mas não faz nenhum sentido eu avisar que o meu evento vai até às 20 horas e é 1h da manhã e o evento está rolando. A maioria das pessoas pode decidir não vir mais ou ir embora, inclusive antes do encerramento. Então, mas eu vou usar esse exemplo. Eu gostaria, ou eu acredito que o meu evento deve encerrar na hora que eu planejei. Não encerrou o de Recife, ele passou um pouco do horário. Uma margem aceitável, mas passou. Então eu posso colocar isso como colocar essa observação para eu analisar. O que eu posso fazer com ela? Algumas opções. Eu posso, no próximo convite, colocar para os meus alunos, para os meus mentorados, para quem vai vir para o evento comigo. Previsão às 20 horas, porém, podem haver alterações se houver atraso ao longo do dia. Eu já incluo todo o processo, eu já incluo ali uma análise para que eu evite um problema. Ou eu posso, no próximo evento, uma solução pode ser analisar melhor o meu conteúdo para garantir que o meu conteúdo vai ficar dentro do meu tempo previsto. Deu para entender como que eu trago isso para a prática? Você vai perceber que quando você ressignifica, você aumenta a sua eficiência. Por quê? Você está o tempo inteiro mensurando os seus resultados, analisando as suas tomadas de decisão. Não para se culpar ou julgar nem nada, mas para que cada vez você entregue um resultado melhor. Para que cada vez, quando você for tomar uma decisão, você tome uma decisão mais rápido. Para que cada vez você se aproxime da melhor versão que você deve ter. O próximo item que eu separei para falar aqui nessa live, pessoal, é sobre a melhora contínua. A melhora contínua. O que é melhora contínua? Existe uma cultura japonesa, inclusive, que fala sobre a melhora contínua. É sempre focado no que eu já fui antes. Então, eu posso ser melhor, mas ainda não vou ser melhor do que o amanhã, porque eu vou ter novas experiências. Então, eu olho para o meu passado e digo, do meu passado eu posso ser melhor, mas eu ainda não posso ser melhor que o meu futuro, porque muitas coisas vão acontecer até eu chegar lá. A melhora contínua
ela é quando você decide fazer da ressignificação um hábito. Eu deixei cair um copo. Eu já estou ressignificando antes que aquilo entre no meu coração. Eu me atrasei para um compromisso. Eu estou já ressignificando. Esse ressignificar não é que as pessoas precisam acreditar ou aceitar as minhas decisões. Não é isso. Não tem a ver com o outro. Tem a ver comigo. Eu vou analisar. Eu quero chegar fora do horário? Que mensagem eu quero passar com isso? Foi intencional ou foi sem perceber? O que eu posso fazer para que na próxima vez eu tome essa decisão, seja ela qual for? Isso é ressignificar. Isso é se fazer perguntas, isso é se conhecer. Para você ter uma ressignificação eficaz, que realmente gera resultado, você precisa desenvolver um hábito contínuo de ressignificação. Não adianta você encontrar um evento, desde método IP a qualquer outro tipo de evento, onde você tem a oportunidade de fazer desbloqueios e ir até esses eventos buscando sedentamente o desbloqueio, mas passar semanas, passar meses sem ter a experiência de desbloqueio, entre vários, não vai mudar a sua realidade. Fazer isso continuamente, você mesmo, isso sim muda a sua realidade. Reserve, então, para você pensar um tempo sobre a melhora contínua do processo de ressignificação. O que você pode fazer? Tira 5 minutinhos no seu dia, 3 minutinhos no seu dia, para que você possa refletir sobre uma situação que aconteceu naquele dia, imediatamente. E aí, com essa situação, você busca ressignificar. Você vai buscar ressignificar, você vai se fazer perguntas. O que eu posso levar de útil nessa situação? Qual aprendizado eu posso tirar daqui? O que está acontecendo que eu não estou vendo? Essa é uma das frases que eu falo. O que está rolando? O que é para eu ver aqui que eu não estou percebendo? Assim você vai tomar de posse da melhora contínua na sua vida, sempre buscando ser melhor, um pouco melhor a cada dia. Melhor do que ontem, mas ainda menos do que amanhã. E depois da melhora contínua, a gente vai falar sobre melhora definitiva. Eu posso ter uma melhora contínua e ter uma melhora o tempo todo? Posso. O que é o ideal? Então vamos falar sobre a melhora definitiva para que você me ajude a decidir aqui, vamos decidir junto. Quando o processo de ressignificar se torna parte de quem você é, isso já é você, isso é o impacto definitivo. Então vamos aqui aos exemplos, tá? Estou com muita sede. Eu já estou num processo onde eu me faço perguntas, eu analiso a minha situação, eu estou aberta a crescer. Então eu já estou num caminho contínuo. Qual que é o próximo passo? É você não apenas superar os seus desafios, mas você desejar os seus desafios, porque você sabe que depois deles vem um crescimento, vem uma mudança de fase. Então, o que eu sugiro para você como atividade? Eu sugiro que você crie uma frase, defina uma frase, escolha de alguém que você gosta, se identifique. Uma frase para você colocar na sua rotina diária. Pode ser algo como: cada experiência me ensina algo valioso. Outra coisa que eu gosto de falar: não existem acasos. Ou ainda: o que está acontecendo que eu não estou vendo? Essas são frases reais que eu falo quando uma situação desafiadora surge na minha frente. Cada experiência me ensina algo valioso. E esse processo de afirmar palavras, frases para você, isso cria um hábito de ressignificar e torna essa mentalidade de ressignificar parte da sua identidade. Então,
revisando aqui, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações, revisando. Nós falamos sobre o que é o ressignificar, que nada mais é do você trocar, você criar novos significados para você. O segundo, a gente avaliou o cotidiano, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Terceiro, a gente foi para a prática, como ressignificar no dia a dia. Depois, nós falamos na área profissional, como que eu posso ressignificar no meu trabalho. Depois, seguimos para melhora contínua e finalizamos em melhora definitiva. Então, me fala em qual dessas áreas, em qual desses tempos você se encaixa hoje. E aí eu te digo o que você pode fazer para ir para o próximo nível. Quero agradecer a presença de vocês. Já são 9h40, eu preciso descansar, que amanhã tem mais. Eu abençoo a vida de vocês, eu sou grata por cada um que passou por aqui, que vão assistir depois gravado no meu Instagram, no meu YouTube. Para mim é um prazer e uma honra compartilhar as coisas que eu sei, os aprendizados que eu tenho de vida. E espero que também faça sentido para você, não só me ouvir, mas também criar o seu conteúdo. Nós precisamos de mais pessoas falando nas redes sociais. Então pensa assim comigo, bora ressignificar. Pensa assim comigo, por que não eu? Sim, você pode. Um beijo no seu coração, uma ótima noite, um bom descanso e até amanhã. Tchau.